Olá, este é o laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e está se iniciando mais uma aula de licitação, exatamente, aula número 8 sobre procedimentos licitatórios, aula número 8 sobre compras, e hoje a gente conversa só sobre modalidades de licitação, limites licitatórios e prazos do edital de licitação, belezinha? Maravilha? Sussa, meu amigão, minha amigona, bom estar com vocês conversando mais um pouco sobre licitação. Vamos lá? Os prazos e as formalidades iniciais de um processo licitatório. O que a gente tem que observar, segundo a lei de licitações, sobre o início de uma licitação? Bom, vamos lá. As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada. Via de regra, todas as licitações vão acontecer na cidade onde está o órgão que está realizando a licitação. Se é um órgão sediado em Cuiabá, estado de Mato Grosso, o local da sessão da licitação será em Cuiabá, Mato Grosso. Se é um órgão sediado na cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, a licitação vai rolar lá. Essa é a ideia básica da Lei 8666. Mas presta atenção numa coisa, essa lei é de 1993. De lá para cá, a gente teve muita alteração, em especial o nascimento, o aparecimento do pregão. Exatamente, o pregão, que não tem previsão na Lei 8666, embora ele tenha legislação específica, é uma das modalidades licitatórias vigentes no Brasil. O pregão, ele pode ser realizado presencialmente, ou seja, no local da sede do órgão, ou eletronicamente, de qualquer lugar do país. Verdade. O pregão, ele é extremamente interessante. O pregão eletrônico, você que está aí em Natal, no Rio Grande do Norte, pode estar pelo sistema eletrônico do Comprasnet ou do BB Licitações, realizando uma licitação para um órgão sediado, por exemplo, em Curitiba, no Paraná. Aí essa regrinha aqui, ó, que as licitações serão realizadas no local da repartição, ela perde um pouco seu efeito, ela sofre exceções, né? Por que ela sofre exceções? Porque com o pregão eletrônico eu posso realizar uma licitação fora do local onde está situada a repartição que está licitando. O pregão eletrônico admite a possibilidade de realização de licitações de forma remota. De forma remota. Uma licitação para atender alguém lá em Rio Branco, no Acre, pode estar sendo operada via sistema por alguém que está na cidade do Rio de Janeiro. Sem problema nenhum. Violaria essa regra? Não violaria, porque as regras foram harmonizadas, tanto da 866 como da legislação do pregão, e o decreto que regula o pregão eletrônico foram harmonizadas para tratar desse tipo de situação. Existe um outro ponto mais simples, que está até na Lei 866. Quando houver interesse público justificável, o local da licitação presencial pode ser outro. Digamos que em Cuiabá é necessário realizar uma licitação sobre metrô. Mas aí as grandes empresas de metrô, os equipamentos do metrô não estão em Cuiabá, estão em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, de repente, eu posso realizar a licitação lá só para ter acesso aos equipamentos que vão ser licitados, para que eu possa ver, para que eu possa experimentar. E aí uma licitação pode sim ser realizada fora do domicílio, mas desde que o interesse público seja justificado. E aí posso indicar outro local para a realização da licitação, tá? Então, olha só, para essa primeira regra a gente tem duas exceções. A primeira dela, posso realizar a licitação fora do local da sede? Posso, como exceção, desde que isso seja justificado e seja de interesse público. E a outra situação é o pregão eletrônico, em que se pode realizar uma licitação de forma remota. A pessoa não precisa nem estar no Brasil realizando o pregão. Sim, porque você acessa um site, que é um sistema eletrônico, de qualquer local do planeta você acessa esse site. Um é do governo federal, que é o Comprasnet, ou Compras Governamentais, e o outro é o E-Licitações do Banco do Brasil. Qualquer dos dois sistemas você pode fazer compras de qualquer lugar do mundo em que você estiver. Bacana, né? Muito bacana isso. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então a gente já sabe que as licitações devem ser realizadas no local do domicílio, no local da sede do órgão que está licitando. Tenho duas exceções. Quando o interesse público justificar, eu posso fazer em outro local. Ou, no caso de pregão eletrônico, eu posso fazer de qualquer local do país.
Os interessados, os licitantes, podem ter residência em qualquer local do país. Eu não preciso e nem posso realizar licitações exclusivamente com pessoas que residam no local, na sede do órgão. A pessoa pode estar em qualquer local do país, se ela quer participar, ela que venha até a sede do órgão e participe. Aliás, colocar cláusulas no edital dizendo que só as pessoas do local da sede do órgão podem participar da licitação, isso fere a igualdade, isso fere a competitividade do certame, isso gera nulidade do certame, belezinha? A publicidade do certame será dada com o uso de avisos de licitação. O que é o aviso de licitação? Olha só, meu amigão, vamos lá. Quando a gente pensa em publicidade de licitação, logo vem em mente um edital, né, gigante, com 30, 40 folhas. Então, o que acontece? A publicidade da licitação, ela é feita da seguinte forma. Eu tenho um edital, ok? É o edital que eu devo tornar público. Então eu retiro do edital, eu faço do edital o que a gente chama de aviso. Esse aviso nada mais é do que um extrato. Ele é resumido, mas ele vai conter a modalidade de licitação, o tipo de licitação, modalidade e tipo de licitação, data e horário em que ela vai ser realizada, o local, o objeto, basicamente essas informações. Posso colocar também a fonte de recursos. É um aviso, geralmente é um parágrafo que sai no Diário Oficial dizendo, olha, o órgão tal vai realizar uma licitação no dia tal, no horário tal, na modalidade tal, pode ser concorrência, tomada de preço, do tipo menor preço ou melhor técnica, para licitar, sei lá, a construção de um anexo para um prédio público. Pronto, é o resumo, basta. Aí as pessoas interessadas, cientes disso, vão atrás do edital, que pode estar disponível eletronicamente ou disponível fisicamente na sede do órgão. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então a publicidade da licitação, eu não publico o edital inteiro. Por quê? Porque o edital é gigante. Aí imagina só o tamanho que vai ter o Diário Oficial se eu tiver ali, por exemplo, uns 10 editais publicados no Diário Oficial. Vai ter mais de 500 folhas só de licitação. Não é esse o interesse da administração. Basta publicar um avisozinho com uma simples informação, tá? Os avisos, extratos, contendo os resumos dos editais, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez. Pelo menos uma vez. Eu não preciso publicar 3, 4, 5 vezes. Não. Basta uma vez de publicação, tá? Mas aí eu tenho que publicar em mais de um meio de circulação. Diário Oficial, jornal de grande circulação. Olha só. Basta uma publicação, no mínimo. E aí eu tenho no Diário Oficial, em caso de licitação, Diário Oficial da União, em caso de licitação da Administração Federal, e ainda quando se tratar de obras financiadas com recursos ou garantida por questões federais, ou com garantias federais. Então veja só, sempre que houver uma licitação feita por órgão público federal, seja ele da administração direta ou da administração indireta, ou ainda um órgão público estadual, distrital ou municipal, que esteja realizando uma licitação com verbas públicas federais, ou garantido por verbas públicas federais ou por instituições federais, deverá obrigatoriamente ter uma publicação no Diário Oficial da União. Tá? Então, olha só. Órgão público federal, administração direta ou indireta, órgãos públicos estaduais, municipais, distritais que realizem licitações com verbas federais ou licitações garantidas por instituições federais,
deve haver publicação no Diário Oficial por pelo menos uma vez. Sempre que houver algum tipo de interesse federal, a publicidade tem que ser dada no Diário Oficial da União. E no Diário Oficial do Estado? Quando é que eu tenho publicação no Diário Oficial do Estado ou no Diário Oficial do Distrito Federal? Quando se tratar de licitação feita pela administração pública estadual, distrital e municipal, com verbas estaduais, distritais ou municipais, tá? Porque se qualquer desses órgãos da administração estadual, distrital ou municipal, administração direta ou indireta, realizar uma licitação com verbas federais, aí a publicação também terá que sair no Diário Oficial da União. Cabeça, se eu tiver uma licitação feita pelo Estado de Mato Grosso, beleza, e aí? E o Estado de Mato Grosso vai usar verba federal, basta só publicar no Diário Oficial da União? Negativo, de forma alguma. Se eu for realizar uma licitação na esfera estadual com verbas federais, eu tenho que publicar no Diário Oficial da União e também no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, também ou de qualquer que seja o Estado, né? Se for uma licitação realizada pelo município de Cuiabá com verbas federais, vou ter que publicar no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e também no Diário Oficial da União. E, olha só, posso me utilizar de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição. Ou seja, eu posso publicar em jornais de circulação local, jornais de circulação regional, jornais de circulação nacional, além da internet. O grande meio de comunicação no Brasil hoje é a internet. Então, vejam só, a publicidade de um procedimento licitatório deve ser a mais ampla possível. Por que é que eu devo gerar uma publicidade tão ampla? Para aumentar a competitividade do certame. Pô, é muito mais interessante eu atrair 10, 15, 20 licitantes para uma licitação do que eu atrair só 2. Ou 1. Posso realizar uma licitação apenas com uma pessoa? Posso, sem problema nenhum. Né? Se ela tiver tudo em ordem, ela que vai ganhar pelo preço que ela apresentar. Agora, se eu tenho uma licitação com 10, 15, 20 participantes, qual é a tendência disso? O preço cair, o preço baixar, porque aí vai ter competição, um vai querer dar vai querer dar um valor menor do que o outro para poder ficar com o objeto da licitação. Daí a importância da publicidade. Publicidade no processo licitatório é fundamental. Se você realizar um processo de licitação sem qualquer publicidade ou com publicidade deficitária, ou seja, uma publicidade que não atendeu o objetivo para o qual ela deveria ser realizada, ou seja, publiquei, mas não publiquei. Publiquei só uma informação basiquinha, tinha que publicar em 2 diários, publiquei num só, não publiquei em jornal de circulação local, nem regional, nem de grande circulação no país. Peraí, aí você está querendo dar um tombo em alguém. A tua publicidade está capenga, e a publicidade não pode ser capenga. A publicidade deve ser 100%, deve ser 120%, tá? Quanto mais gente souber da licitação, melhor, tá bom? O aviso da licitação conterá. Isso aqui é obrigatório, tem previsão legal. Indicação do local em que os interessados poderão obter o texto integral do edital, tá vendo? Isso aqui está na lei, texto integral do edital. Eu não sou obrigado a publicar o edital. Aliás, seria uma monstruosidade eu publicar o edital inteiro, porque ele custaria absurdamente caro. No Diário Oficial é pago por linha que você escreve. Então, imagina um edital inteiro. O edital tem mais ou menos, com todos os seus anexos, mais ou menos aí umas 50 páginas, se você usar muito bem o espaço da página e colocar uma letra pequenininha. Agora pensa, 50 páginas num Diário Oficial, isso custa uma pequena fortuna. Então, eu não coloco o texto na íntegra, eu sempre coloco avisos de um parágrafo, no máximo um parágrafo, tá? Todas as informações sobre a licitação. E isso tem que constar do aviso. O que seriam todas as informações sobre a licitação? Basicamente, dia e hora em que vai realizar, local da sessão, onde é que eu posso pegar esse edital, qual que é o objeto da licitação, a modalidade licitatória, o tipo de licitação. Cuidado, modalidade licitatória é concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, pregão, RDC. Isso é modalidade licitatória. Tudo bem? Tranquilos? Sussa? Agora, tipo de licitação. Menor preço, melhor técnica e preço, maior lance,
Fique esperto, fique esperto. Lembre sempre, modalidade de licitação, concorrência, tomada de preço, convite, leilão, concurso, tipo de licitação. Tipo tem a ver com a grana, menor preço, melhor técnica e preço. E depois a gente vai estudar na lei de parcerias público-privadas e na lei de concessões que existem outros tipos licitatórios que dizem respeito a maior tarifa, menor tarifa, tarifa patrocinada, tarifa sem patrocínio. Mas aguenta a mão aí que a gente já chega lá, tá bom? Os prazos mínimos para recebimento das propostas e realização dos certames. Sempre que for realizar uma licitação, eu tenho que ter um prazo mínimo de validade desse edital. Isso é muito importante. E olha só, eu tenho um prazo mínimo de 45 dias corridos, 45 dias corridos, para que modalidade de licitação? Concurso. Esse concurso que eu estou falando aqui não é o concurso público que você está estudando, tá? É um concurso que a administração faz para dar um prêmio para alguém. A gente já vai falar sobre ele. Letra B. Concorrência quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço, tá? Nessas duas hipóteses aqui, nós temos licitações cujo edital deve ter um prazo de 45 dias. O que quer dizer isso? Publiquei o edital hoje, só daqui 45 dias é que eu posso abrir a sessão para receber propostas. Eu não posso abrir a sessão daqui 30 dias, ou daqui 40, ou daqui 25 dias. Tem que aguardar 45 dias. Quando que eu tenho que aguardar 45 dias para receber as propostas? Concursos. Concorrência, concurso aqui não é o concurso para o qual você está estudando, lembra disso. Concorrência quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Olha lá, 30 dias, quando é que eu tenho licitação que deve respeitar o prazo de 30 dias corridos? Concorrência outra vez, nos casos não especificados na linha anterior, ou seja, quando não for empreitada integral, nem pela melhor técnica ou técnica e preço. Tomada de preço também 30 dias corridos. Quando que eu tenho 30 dias corridos na tomada de preço? Quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. 15 dias corridos para a tomada de preço, que não seja melhor técnica ou técnica e preço, né? E 5 dias para o convite. Já mostrei para vocês quais são as modalidades licitatórias mais importantes da lei de licitação. Concorrência, tomada de preço e convite. Aqui, ó, detalhe super importante. No convite, que são 5 dias, olha só, 5 dias úteis. Cabeça, e os outros? Corridos, dias corridos. 45 dias corridos, 30 dias corridos e 15 dias, tudo corrido. Tá? Agora, 5 dias úteis. Fica muito esperto nisso. O gênio do examinador, o criativo do examinador, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqueles 5 dias úteis e vai transformar em 5 dias corridos na tua prova. Ou ele vai pegar 15 dias corridos e vai colocar 15 dias úteis. E vai fazer isso nos outros prazos. Por quê? Porque a genialidade é tão grande do examinador que ele não consegue fazer algo mais inteligente, né? Então ele vai fazer essa graça. Frisa isso, destaca. Só o convite é por dia útil, tá? Das modalidades licitatórias previstas na 8666 de 93, só o convite tem um edital com prazo de 5 dias úteis. Tá legal? 5 dias úteis. Existe alguma outra licitação que o edital tem prazo em dia útil? Tem sim, o pregão. O pregão tem 8 dias úteis. Pregão tem 8 dias úteis, tá? As demais modalidades licitatórias que nós estamos vendo são dias corridos, tá bom? Os prazos serão contados a partir da última publicação do edital ou da expedição do convite ou ainda da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e respectivos anexos, o que acontecer primeiro, tá?
Então, o que eu tenho aqui? A situação é a seguinte: eu publico o edital ou disponibilizo o edital, publico o convite ou disponibilizo o convite. O que acontecer primeiro, começa dali o prazo. Se eu publicar o edital hoje, está correndo hoje. Ah, mas eu disponibilizei o edital hoje, mas eu publico ele amanhã. Então, vale de hoje, da disponibilização. Tá bom? Ah, isso aqui é importante, ó, isso aqui é bem bacana, tem a ver com as regras do edital, isso aqui vale também para edital de concurso público desse que você está fazendo, desse que você está se preparando, meu amigão, para você também, tá, bonitona? Olha só, modificações do edital exigem divulgação pela mesma forma que se deu o texto original. Havendo modificações, reabre-se o prazo inicialmente estabelecido. Tem exceção. Quando a modificação inquestionavelmente não afetar a formulação de propostas. Então, olha só, qual que é a situação? Publicou o edital da licitação hoje, tudo bem? Tranquilo? Publicado o edital da licitação hoje. Maravilha. Aí, no meio do caminho, num daqueles prazos ali de 30 dias, por exemplo, eu resolvi mudar o objeto da licitação. Resolvi fazer uma alteração no objeto da licitação. E essa alteração deve ser de conhecimento de todos aqueles que pretendem licitar, de todos aqueles que pretendem participar da licitação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que publicar novamente a alteração pelos mesmos instrumentos de publicidade utilizados quando da publicação do edital. Isso quer dizer que se eu publiquei o aviso do edital no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado, e no jornal de grande circulação e na internet, em 4 meios de comunicação, eu vou ter que fazer a publicidade da alteração nesses mesmos 4 meios de comunicação. Mais uma coisa. Se a alteração não tiver repercussão nenhuma na proposta, eu estou mudando aqui um prazo qualquer, sabe, um prazo de recurso, estou mudando um prazo um prazo qualquer lá. Isso não tem repercussão na proposta comercial. Né? Eu não estou mudando objeto, não estou mudando valores, não estou mudando quantidades. Não precisa republicar nada não, está tudo certo, né? Só avisa as pessoas, eu não preciso reabrir prazo ou republicar em diários e tal, né? Ou um simples erro material, um erro ortográfico, alguma coisa simples assim, aí não exige publicação. Agora, sempre que afetar a proposta, aí eu tenho que reabrir prazo, republicar, aí é mais chatinho, tá bom? Modalidades licitatórias, segundo a Lei 866, tá? Segundo a Lei 866. Por que eu estou frisando isso, segundo a Lei 8666? Porque não tem pregão aqui, né? Pregão tem lei específica. Olha só, a Lei de Licitações, a Lei Geral de Licitações do Brasil prevê a concorrência, a tomada de preço, o convite, o concurso e o leilão. Meu amigão, minha amigona, talvez você nunca tenha ouvido falar dessas 5 hipóteses de licitação, dessas 5 modalidades. Isso aqui é arroz de festa em prova de concurso público. Isso aqui é o beabá, você tem que saber de cabeça isso. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão. 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 Ô cabeça, chega, cabeça, já gravou, vou passar o dia ouvindo sua voz falando concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão. Isso aí, para não esquecer mais, beleza? Basta saber da existência deles, lógico que não. Tem que saber o que cada um significa. Para que serve? E aí a Lei de Licitações deu uma colaborada legal com a gente. Olha só. Concorrência é modalidade de licitação entre quaisquer interessados. Quaisquer interessados. Não precisa ter cadastro, registro. Qualquer um que queira participar pode. Possui 2 fases, tá? A fase de habilitação e a fase de apresentação de propostas. Esse é um grande diferencial da concorrência. Bom, primeiro, qualquer um pode participar. Segundo,
ela tem uma fase habilitatória e uma fase de apresentação de propostas. Se eu não conseguir ultrapassar a fase de habilitação, eu nem apresento as propostas. Por que isso é assim? Porque geralmente a concorrência ela é utilizada para licitações mais complexas, algo de valor elevado, onde eu tenho aí uma complexidade no objeto, de repente é uma construção de ponte, ou de uma estrada, ou de um edifício, ou um equipamento para a área de saúde ou para uma grande universidade, enfim. Aí é melhor que eu já dê uma geral na documentação dos licitantes e verifique se eles podem ou não participar. Já faço uma peneira básica, né? E depois é que eu vou mexer com as propostas comerciais, os objetos, o preço que cada um vai oferecer, tá? Já a tomada de preço é modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados. É na tomada de preço que eu preciso ter cadastro. Muita gente acha que é no convite. Não é no convite. O cadastro do licitante, ele é obrigatório aqui, ó, na tomada de preço. O cadastro do licitante obrigatório é na tomada de preço. No convite eu tenho que ter, sim, lá um registro de que essa empresa existe, porque eu estou convidando. É como você vai convidar seus amigos para um churrascão aí na sua casa. Aí você bate o WhatsApp do telefone, ó, gurizada, churrasco aqui em casa, dia tal, horário tal, belezinha? Cada um traz aí a bebida que quiser, a carne é por minha conta. Pronto, sussa, tranquilo. Mas você não tem os dados registrados no seu celular já, no seu smartphone? Então, isso é um simples registro. Por convite basta. Agora, tomada de preço não. Tomada de preço tem que ter um cadastro, tem que saber quem é a empresa, onde está a sede, quem são seus sócios, objeto, patrimônio. Tem uma série de informações que eu preciso ter cadastradas. Então, a tomada de preço ela é uma modalidade licitatória para quem é previamente cadastrado perante aquela administração. Ou para pessoas que atendam a todas as condições exigidas para o cadastro até o terceiro dia anterior à data do recebimento da proposta. Então, olha que bacana isso. Eu tenho uma tomada de preço aí com 30 dias. Beleza? 30 dias. Melhor técnica, 30 dias. E aí eu tenho, sei lá, 10 interessados cadastrados. Mas tem uma empresa que não está cadastrada, mas ela atende todas as condições exigidas para cadastramento, porque existem condições para ser cadastradas perante a administração pública e essa empresa atende. Se ela comprovar que atende até o terceiro dia, ela pode participar, mesmo não estando previamente cadastrada. Se até o terceiro dia ela chegar na administração, olha, eu preencho todos esses cadastros, todos os requisitos do seu cadastro, está aqui, dá uma olhadinha. Aí o órgão licitante, o presidente da comissão de licitação ou o chefe da administração local lá, vai bater o olho e falar, realmente você preenche, mas você não está cadastrado. Sim, eu não estou cadastrado, mas preencho, não preencho? Preenche. Estou comprovando 3 dias antes do dia da licitação, da sessão. Posso participar? Pode participar, pode participar. Porque embora não esteja cadastrado, não tenha lá o documentozinho de cadastro, ele preenche todos os requisitos. Uma coisa é você chegar perante a administração e falar assim, quero me cadastrar perante a administração pública para futuras e eventuais licitações. Aí a administração te dá lá um formulário com uma lista de documentos que você deve apresentar. Você providencia, apresenta e ele homologa o seu cadastro. Toma aí, você vai ter um cartãozinho, tipo um crachazinho, né? Pronto, você está cadastrado aqui. Você tem um selo de cadastramento perante a administração pública federal. Maravilha! Quando rolar uma licitação do tipo tomada de preço, eu não preciso mais ficar me preocupando com esse cadastramento. Eu já estou cadastrado, a administração já tem parte dos meus documentos, ou seja, a minha habilitação documental já está meio caminho andado. Aí, para o dia da licitação, eu vou ter que comprovar o quê? Certidões, que eu tenho certidão negativa da Justiça Federal, Estadual, Municipal, Justiça Estadual, Federal, certidões tributárias federal, estadual, municipal e por aí vai. E
E a pessoa que não está cadastrada? Tem problema nenhum. Você preenche a documentação, você preenche esses requisitos? Preenche. Deixa eu ver, está aqui. Você chegou aqui até o terceiro dia útil antes, ou melhor, até o terceiro dia anterior, dia corrido, anterior à data da licitação, cheguei. Então tá bom, então vai lá, você vai poder participar sim. Ateste, aí vai ser dado uma declaração no processo licitatório que a pessoa se apresentou até o terceiro dia e comprovou o preenchimento de todos os requisitos. Belezinha? Convite. Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao objeto, ou seja, para participar de um convite exige-se aí uma especialidade. Não é para qualquer interessado, é diferente da concorrência, que qualquer um pode participar, ou da tomada de preço, que só os cadastrados podem participar. O convite qualquer um participa, desde que seja do ramo específico lá que você vai licitar. Mais uma coisa, essa modalidade licitatória não se chama carta convite, ela se chama convite, não se chama carta convite, ela se chama convite. Ô cabeça, mas tem um material aqui que fala que é carta convite. Carta é um instrumento pelo qual eu convido alguém para participar dessa licitação. É igual festinha de aniversário de criança, você não recebe um convitinho, uma cartinha pequenininha? Então, carta convite de aniversário de criança. Daqui uns dias, de repente, vão falar assim, e-mail convite, né? E-mail convite, não mais carta convite. A carta é porque a empresa ou a pessoa é convidada a participar do convite por meio de uma carta. Carta epistolar, põe no correio, fecha, põe o selinho e manda. Vai falar, convido Vossa Senhoria a participar da licitação no dia tal, cujo objeto é esse. Tá? Mas aqui, no convite, eu só posso convidar quem tiver a especialidade para a qual eu vou licitar. Eu vou licitar por um convite, sei lá, um serviço de pintura de parede. Bom, então eu só vou convidar as empresas especializadas em pintura de parede. Eu não vou chamar aqui o mecânico, eu não vou chamar aqui o pintor de carro, porque não é o mesmo ramo de atividade, tá? Não é o mesmo ramo de atividade. Eles podem estar cadastrados ou não perante a administração pública. Podem estar cadastrados ou não. Escolhidos os convidados, no mínimo 3, escolhidos e convidados, no mínimo 3 pela administração executora do certame. Para a realização de um convite, eu tenho que ter pelo menos 3 convidados. 3. Mas olha só, eu preciso convidar pelo menos 3. Não quer dizer que os 3 precisam estar presentes. Não quer dizer que eles precisam estar presentes, tá? Eu preciso convidar no mínimo 3. Convidei, está comprovado? Tá, olha só. Aqui eu tenho o AR do recebimento na empresa tal. Aqui eu tenho o AR de recebimento da outra empresa. E a terceira empresa, está aqui o AR. Belezinha? No mínimo 3. No dia não veio 3, veio só 2. Vieram só 2. Beleza, vamos ver o que a gente faz. Ou não veio ninguém. Fracassada a sua licitação, ou melhor, deserta a sua licitação, né? Ninguém se interessou pela sua licitação. O ideal é convidar sempre mais de 3, né? Para ter pelo menos 3 no dia do certame. Aos que não foram convidados por carta, poderão manifestar seu interesse em participar. Pode? Pode. Não tem lá o cara que você esqueceu de convidar para a festa? Se esqueceu, simplesmente esqueceu. Mas aí, como ele é seu amigão, é um cara que você conhece, ele te liga, fulano, posso ir na sua festa? Cara, fiquei sabendo, mas você nem me chamou, sacanagem. Fala, não, cara, desculpa aí, esqueci, tá tudo muita correria. Pode vir, vem embora, tá convidadíssimo, né? Na licitação aqui no convite é a mesma coisa. De repente você convidou lá 4, 5 empresas que você sabe que atuam naquele ramo que você vai licitar, naquele ramo de atividade que você vai licitar. Mas aí tem um 6º, 7º lá que não foram convidados, mas eles estão sabendo que vai ter licitação. Podem participar? Claro que podem. Na boa. Olha só. Prazo para manifestação de interesse em participar. 24 horas antes da apresentação da proposta. Bacana, né? Então, olha só. O que a gente viu aqui até agora? 2 modalidades licitatórias que merecem uma atenção redobrada. Quais são?
tomada de preço e o convite. Por que elas merecem atenção redobrada? Porque é o seguinte, o convite é para quem está cadastrado perante a administração pública. Belezinha? Convite é para quem está cadastrado perante a administração pública, ou para não cadastrado, desde que ele prove até 3 dias antes da sessão os requisitos do cadastro. Beleza? Sussa, tranquilos? 3 dias antes, olha só, 3 dias antes, tá? Não são dias úteis, são 3 dias antes. Pô, e o convite? Olha só que legal. Cadastrados ou não, tanto faz, tá? E os não convidados podem manifestar interesse em até 24 horas antes, tá? 24 horas antes. Então, ó, muito cuidado com essas duas formas de licitação. Dessas duas modalidades de licitação. Tomada de preço e convite. Por quê? Porque elas têm peculiaridades. Convite é só para a gurizada cadastrada, é só para quem já tem um cadastro perante a administração pública. Pô, eu não tenho cadastro, estou fora, isso não é discriminação, não está violando aí a ampla competitividade, a isonomia entre licitantes? Tá. Por isso mesmo que a lei cria uma exceção. Você não está cadastrado? Beleza. Você tem até 3 dias antes da sessão da licitação para vir aqui na administração e comprovar que você preenche todos os requisitos exigidos por mim, administração pública, para efetuar um cadastro. Então se o cadastro leva 1 mês para acontecer, mas se você conseguiu comprovar que você preenche todos esses requisitos, sumariamente vai ser admitido o seu ingresso na licitação modalidade de tomada de preço. E no convite? Tanto faz, você pode estar ou não cadastrado, não muda nada. A administração pode direcionar cartinhas convidando os cadastrados e os não cadastrados, né? Lembrando que eu tenho que ter pelo menos mínimo de 3 convites, né? Pelo menos 3 convidados, tá? Pelo menos 3 convidados. E se eu não fui convidado, mas tomei conhecimento de que o convite vai acontecer, quero participar, belezinha? Você pode se apresentar perante a administração e manifestar o seu interesse em até 24 horas antes de iniciar a sessão da licitação. Ô, cabeça, o que é sessão de licitação? Sessão de é o dia que todo mundo se reúne, né? O presidente da comissão de licitação, a comissão de licitação, numa sala, se ela for presencial, numa sala ou num auditório, onde chamam as pessoas que vão participar. E as pessoas chegam, cada um com seu envelopinho embaixo do braço, falam, ó, tá aqui minha proposta, ó, tá aqui minha proposta, né? E aí eu abro uma reunião, digamos assim, falo, ó, gurizada, seguinte, vou declarar aberta a sessão da licitação, tomada de preço, número, 2.595 de 2015, para a contratação de construção de uma quadra poliesportiva na escola pública Cabeças, né? E aí nós vamos construir lá essa quadra poliesportiva. Aí as empresas estão lá já prontas, ó, vamos lá, apresentando seus envelopes. Pá, todo mundo coloca envelopinho na mesa da presidência da comissão de licitação e aí começa a abrir envelope para saber se está tudo certinho, se tem proposta, se não tem proposta, se tem documentação, se não tem documentação e por aí vai. Sessão é isso, é uma reunião um encontro dos licitantes, né? E o mais bacana é que um licitante fica lá perturbando o outro, né? Qualquer coisinha que o teu adversário fizer de errado, ele vai falar, aqui ó, tá errada a proposta dele, não atendeu os requisitos, ó, a documentação dele aqui tá falha. Ah, maravilha isso, quando tem muita gente e a licitação é boa, pô, quase
sai um fight lá, porque todo mundo quer, né? Aí tem que ter muito pulso firme do presidente da CPL para baixar a bola de todo mundo, e se a coisa engrossar, cancela a sessão, suspende, né? Manda todo mundo para casa, tomar uma maracujina. Se o povo for muito exaltado, chama a polícia, leva todo mundo preso, vamos tudo para jaula, né? Vamos esfriar a cabeça lá no Chilindró. Ô, cabeça, acontece? Tem licitação que é puxada, tem licitação que acontece mesmo, tá? Outra regra super importante sobre o convite. A cada novo convite realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório convidar no mínimo mais um interessado. Então, olha só. Eu vou fazer um convite para aquisição de televisores. Desse tipo aqui, tá? Um monitor desse tamanhão aqui. Preciso comprar, 4 monitores desse aqui. Beleza. Aí eu faço um convite e convido 3 empresas que eu sei que atuam no ramo de compra e venda de televisores, desses monitores. Então tá bom. Acontece que ninguém aparece. Ninguém se interessou. Convite deserto. Vou realizar mais um. Mesmo convite. Quero 4 televisores desse tamanho, nas características tais. Beleza. Só que agora eu não posso mais convidar só 3. Eu vou ter que convidar pelo menos 4. Tá bom. Convidei 4. Não apareceu ninguém, deserto outra vez. Pô, mas eu sou um cara teimoso, não estou querendo fazer contratação direta, vou realizar mais um convite, só mais um. Vai mais um? O mesmo convite vou realizar mais uma vez. Convido agora 4? Não, agora eu convido 5. Sempre que houver necessidade de realizar o convite para um objeto idêntico ou assemelhado, eu tenho que convidar uma pessoa a mais. Tem que convidar sempre um a mais, tá? Ô cabeça, mas agora eu vou comprar computador. Eu já fiz 3 licitações e aí eu convidei 3, depois 4, depois 5. No quinto é que todo mundo apareceu. Mas agora eu quero computador. Tem que já chamar 6? Não, meu amigão, não. Agora você vai comprar outra coisa, você vai comprar computador. Eu te dei o exemplo que era para comprar monitor, objeto da licitação, monitor. Quantos você precisava comprar? 4. Fez o primeiro convite, apareceram 3, ou melhor, não apareceu ninguém, você convidou 3, né? Então tá, vou repetir o convite. Só que agora eu vou repetir para 4, convido mais um. Pô, não apareceu ninguém, eu sou teimoso pra caramba, então vamos lá, não vou contratar direto, vou convidar mais uma vez. E agora eu tenho que convidar 5. Por quê? Porque eu continuei repetindo o convite para monitores. Para monitores. Mas agora eu preciso comprar um outro objeto. Qual é o outro objeto? Computadores. Convido 3. É outra licitação, é outro objeto, não é nem assemelhado, Então eu vou chamar 3. Pô, ninguém apareceu, então eu chamo 4 no próximo, repito e chamo 4. Ninguém apareceu, repito e chamo 5. Ninguém apareceu, repito e chamo 6. E assim vai, né? Não tem necessidade de ficar chamando, porque a lei de licitações te autoriza a fazer a contratação direta, né? Havendo licitação deserta, eu justifico isso nos autos, o ideal é que repita pelo menos mais uma vez, né? E aí faço a contratação direta. Belezinha? Quando é que eu não estou obrigado a acrescentar mais um convidado na repetição de um convite? Aqui, ó. Eu tenho que ter pelo menos na praça, no mercado, mais de 3, né? Se não tiver mais de 3 naquele ramo, como é que eu vou chamar o quarto? Não rola, né? Ou existem interessados cadastrados e não convidados nas últimas licitações, tá? Essas 2 situações têm que ser preenchidas também. Deve ser justificado no processo licitatório a impossibilidade de acréscimo de convidados, justificando o quê? Limitação do mercado, manifesto desinteresses dos convidados e impossível obtenção de acréscimo de convidados. Quando isso se apresentar, eu não estou obrigado a convidar mais uma pessoa para a repetição do convite. Ou seja, o mercado é limitado, só tem 3 na cidade, eu não tenho 4, nem 5, nem 6. Ou evidente desinteresse dos convidados. Não querem participar dessa licitação, não têm interesse nenhum em participar. Impossível obtenção de acréscimo. Justifiquei isso, eu posso realizar o certame sem acrescentar. Eu posso repetir o certame, o convite, sem acrescentar mais gente. Beleza? Concurso. Vamos falar um pouquinho do concurso agora, que é aquela modalidade de licitação que não é o concurso para o qual você está estudando aí. É um concurso para premiação.
Geralmente é para alguma ideia, ou algum projeto, ou uma monografia, alguma coisa nesse sentido, tá? Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Bacana, né? Eu posso aqui, olha, vou lançar um prêmio Casa de Isopor. Aquele que me apresentar o melhor projeto de uma casa à base de isopor vai receber lá 50 mil reais de premiação, né? O vencedor receberá prêmios ou remuneração. O edital será publicado com antecedência mínima de 45 dias. Cuidado, cuidado. Lembra que a gente viu que a licitação na modalidade de concorrência, ela vai ter 45 dias? Mas lá naquele dispositivo falava concursos, né? Aqui repete a informação. Concurso, 45 dias no mínimo de antecedência. Tá bom? E o leilão, que é a última modalidade licitatória prevista na Lei 8666 de 93. Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para venda de bens móveis inservíveis para administração, produtos legalmente apreendidos ou penhorados, alienação de bens imóveis previstas no artigo 19, que é aquela alienação sem autorização legislativa, a quem oferecer o maior lance igual ou superior ao valor da avaliação. Então, olha só que bacana. No leilão aqui, o que a gente tem? Móveis inservíveis. Lembra da aula das alienações? Na nossa aula passada das alienações, a gente conversou bastante sobre a alienação de móveis, que eu posso me desfazer de móveis que não prestam mais para a administração. Eles não são mais úteis, ou eles estão defasados, eles não são adequados ao serviço administrativo ou serviço público. Então, eu posso me desfazer deles por meio de leilão. Para bens móveis, eu não preciso de autorização legislativa. Lembra disso, móveis. Para imóveis, eu preciso de autorização legislativa. Para imóveis, eu preciso de autorização legislativa. Mas a modalidade licitatória é a concorrência. Fica ligado nisso, meu amigão, bonitona do laccursos.com.br. Quando a gente fala em alienação de imóveis que pertencem ao patrimônio da administração, eu necessito de uma autorização legislativa e a alienação será feita por meio de concorrência. Ô cabeça, você tá doido? Tá escrito aí, ó, alienação de bens imóveis por leilão. Ó, a alienação de bens imóveis por leilão não é aquela alienação do artigo 17 que eu acabei de falar agora, que a do artigo 17 exige a autorização legislativa e concorrência. E lá no artigo 17 existe ainda a alienação com concorrência dispensada, que são aquelas hipóteses em que eu não faço a concorrência, mas ainda assim eu preciso de autorização legislativa. Aqui, a alienação de bens imóveis por meio de leilão são as duas situações do artigo 19. Lembra? Aquisição pela administração do imóvel por processo judicial ou em caso de dação em pagamento, que é um processo administrativo que pode acontecer. A administração adquiriu o imóvel num processo judicial ou em dação de pagamento num processo administrativo. Esses exclusivamente podem ser leiloados, imóveis leiloados. A modalidade de alienação vai ser o leilão e não vai precisar de autorização legislativa. Fica muito esperto, meu amigão. Essa alienação aqui, ó, aqui de imóveis não precisa de autorização legislativa. Belezinha? Sussa, tranquilos. Produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Receita Federal, que faz aquele rapa, né? O cidadão chega lá com um bando de mercadoria vindo dos Estados Unidos, do Paraguai, da Europa. Receita Federal, aqui não, sem tributo não entra. Tá apreendido o teu produto. Tá? Lembre-se, bens imóveis da administração serão alienados via de regra pela concorrência. Artigo 17. Isso é extremamente importante, tá bom? Maravilha? Sussa,
Tranquilos? Então é isso aí. Agora você já sabe que existem duas formas, já sabe não, você revisou, né? Que existem duas formas para alienar bens imóveis. Uma pode ser por leilão e outra pode ser por concorrência. Isso aí cai e cai sempre em prova e ó, faz o rapa na gurizada. Porque muita gente lembra que o imóvel deve ser alienado mediante concorrência com autorização legislativa, além da avaliação, é claro. Mas nem sempre lembra a possibilidade do leilão para a alienação de bens imóveis. Fique esperto, olha, essa regrinha aqui, extremamente importante, ela cai muito em prova. Dá destaque para ela aí, trata dela com muito carinho, meu amigão. E ó, grave isso, bonitona, que isso pode cair em prova, tá bom? Vamos lá. É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou combinação das referidas neste artigo, ou melhor, nesta lei, né? Vamos já arrumar, porque não é no artigo, é na lei. E a gente tem que lembrar o seguinte, essa é uma regra que, nesta lei não, na lei 8666. Essa é uma regra que ela sofre exceções. Por que ela sofre exceção? Durante muito tempo, apenas imaginava-se o seguinte, existia uma lei geral de licitações, beleza? Tranquilos? Lei geral de licitações. E acreditava-se na impossibilidade de novas modalidades licitatórias. Ou seja, ou está na lei 866 ou não existe. E esse era um posicionamento muito rígido. Não se cogitava, por exemplo, que estados criassem novas modalidades licitatórias, ou municípios. Ainda não podem. Por quê? Porque isso é competência privativa da União. Artigo 22 da Constituição da República. Dá uma sacada lá. Vai lá, faz a leitura, você vai ver. Competência privativa da União, legislar sobre licitação. Mas a gente verificou o advento da lei do pregão. Exatamente, lei do pregão, que não é a lei de licitação, é uma lei diferente. E aí veio uma grande discussão, logo que a lei do pregão entrou em vigor, começou a se discutir, essa lei é inconstitucional, essa lei tem conflito com a lei 8666, Deu nada. Hoje coexistem as duas formas de licitação, ou melhor, coexistem as duas normas. A lei 866 funciona subsidiariamente para a legislação do pregão. Depois do pregão nós tivemos o pregão eletrônico, que não é uma nova modalidade, é só uma forma diferente de executar o pregão. Ou seja, o pregão é uma novidade. Além do pregão, tem outra coisa. Tem um regime diferenciado de contratação, que é uma monstruosidade criada apenas para a Copa do Mundo, mas vigorou, continua. Acho que a tendência hoje é tudo se transformar em RDC. Tem outra ainda, a tal da consulta, que é destinada às agências reguladoras e executivas. Tudo isso está fora da lei de licitações, está fora da 8666. Então muita gente discutiu por muito tempo, inclusive questionava em prova, da impossibilidade legislativa, da inconstitucionalidade dessas outras modalidades licitatórias, dessas outras maneiras de licitar. Hoje, esse assunto está ultrapassado, pregão, RDC, consulta, está tudo valendo, tudo se aplica, mesmo não estando presente na Lei Geral de Licitações, que é a Lei 8666, tá? Ela é chamada carinhosamente de Lei Geral de Licitações e Contratos. Por quê? Porque ela serve de base para toda forma de contratação na administração pública, toda forma de compra na administração pública utiliza essa lei. Tá bom? Tranquilos? Sussa? Beleza? Isso aqui é importante também, grave, dê destaque, pega aquela canetinha amarela, ó,
marca ela bonitinha de amarelo. Tá bom, meu amigão, minha amigona do laccursos.com.br? Vamos lá falar dos limites licitatórios. Então, olha só, o que a gente viu na aula de hoje? A gente viu já um punhado de coisas, né? A gente viu sobre o edital, que eu não publico o edital no Diário Oficial, eu publico apenas um aviso. Ó, gurizada, vou licitar tal coisa, dia tal, no valor de tanto. Opa, o valor não sai. Vou licitar tal coisa no dia tal, na hora tal, modalidade, concorrência, tipo, menor preço e por aí vai. É um aviso, um parágrafo. Esse aviso, ele tem um prazo de validade que pode ser de 45 dias, 30 dias, 15 dias corridos ou convite com 5 dias úteis. Lembrando que na lei de licitações só o convite tem prazo de 5 dias úteis. O resto são dias corridos. Outra modalidade licitatória que exige dias úteis, pregão, só que são 8 dias úteis. Grave esses prazos, meu amigão. Bonitona, grave, porque isso cai e cai com força nas provas. A gente viu também as modalidades licitatórias: concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Estas previstas exclusivamente na Lei 8666 de 93. E agora, a gente acabou de analisar que é proibido criar novas formas de licitação, novas modalidades licitatórias. Isso é um dispositivo expresso da lei de licitações. Porém, existe exceção, porque a gente tem a lei do pregão, a gente tem do RDC, tem da consulta, e com o tempo, a doutrina, a jurisprudência, o entendimento legislativo e jurídico sobre o assunto evoluíram a tal ponto que hoje admitem a coexistência de todas essas normas e todas elas sobre um guarda-chuva gigantesco chamado Lei Geral de Licitações, que é a nossa 8666. Belezinha? Agora, na última parte da nossa aula, o que a gente vai analisar? Limites licitatórios. Para cada tipo de licitação, eu tenho, para cada modalidade licitatória, eu tenho um valor. Exatamente. Algumas modalidades licitatórias eu não vou poder utilizar em razão do valor que vai ser licitado. O valor é o grande determinante do modelo de licitação, da modalidade de licitação que eu vou usar. Os limites previstos na lei de licitação são aplicados apenas para, destaca aí, apenas para convite, tomada de preço e concorrência. Convite, tomada de preço e concorrência. Os limites globais previstos na lei de licitação serão aplicados apenas para convite, tomada de preço e concorrência. Só essas 3 modalidades. Cabeça, mas e o concurso e o leilão? Não rola. Concurso não tem valor, não tem limite. Eu posso fazer um concurso de monografia que eu vou premiar a pessoa com 10 mil reais ou com 100 mil reais. Né? Eu não tenho até tal valor só o limite de um concurso. Não existe isso. O concurso pode premiar com milhões de reais. Sim. Se for para desenvolver um grande projeto que vai exigir, de repente, 5 anos de estudo, eu posso premiar com milhões de reais. E eu não tenho limites para premiação em concurso. Assim como não tenho limites para pagamento de leilão, porque quanto maior o lance, melhor para a administração. Sim, quanto maior o lance, é melhor para a administração. Afinal de contas, eu estou alienando. Eu, administração, estou me desfazendo, estou alienando. É melhor que na alienação eu consiga um preço maior. É diferente quando a administração vai comprar. Ela vai até o mercado para buscar alguma coisa e ela quer pagar o menor preço, quer pagar mais barato, né? Agora eu vou vender a canetinha. Vou vender a canetinha por um preço absurdo, porque eu quero levantar dinheiro, eu quero agregar valor, né? Essa é a ideia básica nas compras e nas alienações. Isso é assim com todo mundo, né? Você vai vender seu carro, você vai vender ele por mixaria? Não, você vai tocar um preço um pouquinho mais alto, né? Porque sempre tem aquela negociaçãozinha e tal, e aí o preço sai na média de mercado, você não perde dinheiro, o cara também não paga um absurdo. Agora, você vai comprar, o que você vai fazer? Você vai tentar puxar o preço lá embaixo, eu pago à vista, eu fico com o IPVA desse ano, né? Eu pago o licenciamento do carro, o pneu não tá legal, vou ter que trocar, você tenta baixar o preço do carro, né? Essa é a ideia, né? Cabeça, eu só compro carro zero. Opa, desculpa aí, você só compra carro zero, né? Mas tudo bem, quando você for comprar seu carro zero, você vai lá na concessionária e você começa a chorar para baixar preço, para eles te darem insufilme, protetor de kart, friso,
Placamento, essa coisa toda. Para quê? Diminuir custo. Você está comprando. É diferente de vender, né? Você vender e chegar lá na concessionária para vender, seu carro vale 20, eles querem dar 5 do seu carro. É terrível isso. Porque eles é que vão comprar e você que quer vender. Então a lógica é sempre essa. Quando a administração quer alienar, o preço sobe. Quando ela quer adquirir, o preço baixa. Ou melhor, essa é a lógica que deveria acontecer em um país sério, né? Em um país que leva em consideração o patrimônio público. Ô, cabeça, o Brasil não é assim? Precisa responder? Precisa responder? Tudo que a gente estuda aqui parece que são palavras ao vento se não fosse concurso público, né? Vamos lá. Os limites previstos na lei de licitação são aplicados apenas para convite, tomada de preço e concorrência. Pregão não aplica. Não aplica para o pregão, nem para o concurso, para o leilão e para o concurso. E para o pregão que está fora também eu não tenho limite financeiro, tá bom? No pregão, o que manda no pregão não é o valor da contratação, mas o tipo de bem comum ou serviço comum que vai ser licitado. Porque o pregão só se presta para coisas comuns. Por exemplo, aquisição de canetinha. Essas canetinhas são comuns? Sim, essa canetinha não tem nada demais. Ela não é a caneta usada pela NASA quando os caras estão no espaço para escrever de ponta cabeça. Não, é uma caneta, de painel, de projeção, que tem em qualquer papelaria aí do país. Então não é algo complexo, sofisticado. É comum, né? Vai comprar televisor, monitores. É um objeto comum. Serviço. Posso fazer um pregão de serviços? Posso. Vou contratar um serviço de vigilância. Posso fazer pelo pregão? Opa, show de bola. Mas o serviço de vigilância... Serviço comum. Olha quantas empresas no país prestam serviço de vigilância privada, serviço comum. Então o pregão que manda é o tipo de serviço ou de objeto que vai ser licitado, não é preço. Não interessa o preço no pregão. Não interessa preço no pregão, belezinha? Nos casos em que couber convite, esse aqui, o examinador gosta disso, não sei porquê, né? Mas vamos lá. Presta atenção. Nos casos em que couber o convite... Ou seja, a licitação na modalidade de convite, admite-se também a licitação na modalidade de tomada de preço. Essa é uma regra básica, né? Onde eu posso fazer convite, eu posso fazer tomada de preço, e onde couber tomada de preço, eu posso fazer concorrência, tá? Então a questão é a seguinte, eu vou licitar a aquisição de relógios, relógios ponto. Vou licitar a aquisição de relógio ponto. Posso fazer isso por convite, porque o preço não passa de R$80 mil. Posso fazer por convite, posso fazer por tomada de preço, posso fazer por concorrência. Legal. Vou comprar veículos para administração e o valor da aquisição é de R$300 mil. Bom, então eu não posso mais fazer convite por causa do limite. Então eu posso fazer tomada de preço ou concorrência. Eu vou construir um edifício. Vai construir um edifício? Vou. E o edifício vai custar R$3 milhões. Não posso fazer pelo convite, nem pela tomada de preço, porque os limites já foram para o espaço. Só posso fazer pela concorrência. Ou seja, tudo que eu posso fazer por um convite, eu também posso fazer pela tomada de preço e também posso fazer pela concorrência. Tudo que eu posso fazer por uma tomada de preço, eu também posso fazer por uma concorrência. E tudo que eu posso fazer por uma concorrência, eu faço apenas por concorrência. Por quê? Por causa dos valores, por causa dos limites licitatórios, que é o que a gente vai ver agorinha como funciona. Eu vou te passar já quais são esses limites, os valores dele, para você ficar ligadão, esperto na sua prova e não ter problema, né? A concorrência é a modalidade de licitação cabível em qualquer que seja o seu objeto, é o que a gente acabou de falar. Vou fazer um convite? Vou. Então eu posso... A licitação na modalidade de convite também poderia ser na tomada de preço, também poderia ser na modalidade de concorrência. A licitação na tomada de preço não pode ser na modalidade de convite, mas pode ser na concorrência. A licitação na modalidade de concorrência não pode ser no convite nem na tomada de preço. Só vai ser na concorrência. Ou seja, a concorrência pode ser feita em qualquer situação, né? Em qualquer situação. É vedado usar modalidade de convite ou tomada de preço para... Olha só, isso aqui é super importante. É a parte final já da fase da modalidade de licitação prevista na lei.
Eu não posso usar o convite ou tomada de preço para parcelas de uma mesma obra ou serviço, para obras e serviços de mesma natureza no mesmo local. Essas obras ou parcelas de obras de mesma natureza ou no mesmo local, se elas puderem ser realizadas conjunta ou concomitantemente, eu não posso usar convite ou tomada de preço. Sempre que o somatório dos seus valores caracterizarem o caso de tomada de preço ou concorrência. Olha só. O que esse dispositivo está me falando? Eu tenho uma obra. Ok? Tenho uma obra. Aí eu tenho uma fase dessa obra. Vou colocar aqui terraplanagem. Vou corrigir o terreno. Outra fase. Fundação. Mais outra fase. Superestrutura. Superestrutura. O que é isso, superestrutura? Vigas, colunas, é a parte que vai manter o prédio em pé. Aí, é uma obra só, tá? É essa obra aqui, tem uma obra que tem estas 3 fases. Aí o malandrão do licitante faz aqui, ó, convite, faz aqui, ó, convite, faz aqui, ó, convite. 3 convites somados, isso aqui dá R$500 mil. Qual que é o limite do convite, afinal de contas, Rodrigo? R$150 mil para obras de engenharia. Qualquer obra de engenharia, se eu fizer em valores superiores a R$150 mil, eu não posso realizar convite. Não posso. E aqui o que o malandrão fez? 3 convites para a mesma obra, no mesmo local, uma situação assemelhada, né? Terraplanagem, fundação e superestrutura. Isso aqui é engenharia e isso aqui é atividade de máquinas, né? Correção de solo. Está tudo englobado na obra. O valor total disso, 500 mil. Está correto? Posso fazer 3 convites? De forma alguma. Nesse contexto, está proibido. E se eu fizer, vai dar improbidade administrativa, vai dar nulidade dos certames. Por quê? Porque nesse caso, eu sou obrigado a usar tomada de preço ou concorrência. Por que eu sou obrigado? Porque tanto na tomada de preço como na concorrência eu vou ampliar a competitividade. Aqui eu estou direcionando só para 3 aqui, 3 bem ali, 3 acolá, estou dando um miguezão na administração, estou quase que fatiando a minha obra para fazer no convite, que o convite ele é muito simples. A complexidade, o controle sobre o procedimento do convite é maior do presidente da CPL, por exemplo. Ele pode até, se quiser, direcionar. Não, só vou convidar aquele outro lá não vou convidar não. Por quê? Porque é um carniceiro, o cara é chato pra caramba e não vai molhar minha mão. Tem isso também, tem isso. Então a lei, prevendo circunstâncias como essa, já falou, ó, é a mesma obra, 3 convites para a mesma obra, negativo, filho. Você vai fazer uma tomada de preço, ou então uma concorrência, porque o valor já entrou na esfera da tomada de preço, tá? Já entrou na esfera da tomada de preço. Essa é uma situação extremamente importante que a gente tem que ficar ligado, tem que ficar esperto. Tanto na vida prática, como na prova de concurso público, tá? Não dá para vacilar, não dá para brincar com isso. Outra razão de fazer tudo num modelo só de licitação e não em 3. Custo. Aqui um custo, aqui outro custo e outro custo. Pô, eu vou ter 3 custos. Uma licitação em média custa R$10 mil. Aí eu vou gastar 30? Em tese, gasto 30? Não, uai. Faço só uma tomada de preço que vai custar 10 mil, pô. Isso se chama economicidade. Isso se chama probidade. Isso se chama celeridade. Eu não posso fazer isso aqui, tá? É isso que o dispositivo está me proibindo. Então, olha só.
Sempre que o somatório de mais de um convite para a mesma obra que possa ser realizada ao mesmo tempo, no mesmo local, ultrapassar o valor do convite, eu não posso usar o convite, eu tenho que usar a modalidade licitatória superior, a que está acima. A mesma coisa a tomada de preço. Se aquele esqueminha fosse para tomada de preço, e eu falei, pô, mas aí eu vou chegar na licitação, que é acima de 1.500.000, né? Então eu não poderia realizar 3 tomadas de preço, teria que realizar uma concorrência. Belezinha? Fique esperto, hein? Fique esperto. E agora, até que enfim, né, cabeça? Vai mostrar pra gente os limites, boa. Para definição de limites, meu amigão, minha amigona do LAC, para definição dos limites, tem que saber basicamente 2 coisas. Primeiro, existe um grupo de modalidades licitatórias com certos limites e outro grupo com outras modalidades licitatórias. Na verdade, não é a modalidade que muda, é o tipo de serviço. Olha só. Para esse grupo aqui de cima, eu tenho obras e serviços de engenharia. Obras de engenharia e serviços de engenharia. Tem uma classificação de valores. E para esse aqui, compras e serviços em geral. O que é isso, serviços em geral? Tudo que não for serviço de engenharia, eu levo em consideração estes limites. Falei em obra, falei em edificações, falei em serviço de engenharia, são esses limites aqui. Então, ó, comigo. Obras e serviços de engenharia. Posso fazer por convite? Posso. Até que valor? Até R$150.000. Toda obra ou serviço de engenharia que eu quiser realizar por convite, só posso fazer se ele no máximo atingir R$150.000. Belezinha? Ultrapassou R$150.000, ou seja, R$150.001, eu já estou na tomada de preço, que vai até R$1.500.000. Obras e serviços de engenharia acima de R$150.000 até R$1.500.000, eu faço por tomada de preço, TP, belezinha? Bom, a obra ou serviço de engenharia ultrapassou o valor de R$1.500.000. Aí é concorrência. Aí, obrigatoriamente, concorrência. Eu não posso... Isso aqui não é discricionário, tá? Não há discricionariedade alguma do administrador. Se ele vai realizar obras ou serviços de engenharia em valores acima de R$1.500.000, obrigatoriamente ele terá que fazer por concorrência. Concorrência. Ele vai fazer uma obra ou serviço de engenharia de até R$1.500.000. Então, ele vai fazer por tomada de preço. Ou por concorrência. Vai fazer obra ou serviço de engenharia até R$150.000. Convite, mas ele também pode fazer por tomada de preço e até por concorrência. Belezinha? Não justificaria, né? Isso aqui seria contraproducente. Um convite de 150 mil eu vou fazer por concorrência. Concorrência é um processo mais lento, mais complexo, tem mais fases. Não valeria a pena, mas poderia fazer por tomada de preço. Tomada de preço, empresas cadastradas, eu posso ampliar a competitividade para um maior número de pessoas, gera um maior rigor no julgamento da proposta e por aí vai. Mas olha, esses valores aqui são para obras e serviços de engenharia. As compras e serviços em geral. Compras e serviços em geral. O que são serviços em geral? Serviços que não são de engenharia. As compras e serviços em geral têm outros valores. Vou fazer uma compra de até R$80 mil. Convite. Então, um convite pode ser utilizado para comprar bens ou para contratar serviços de até R$80 mil. Tomada de preço. Eu posso me utilizar de uma tomada de preço para efetuar compras ou serviços em gerais, desde que o valor da compra ou da contratação dos serviços em gerais vá até R$650 mil. R$650 mil. Agora, eu vou realizar uma compra ou a contratação de um serviço em geral acima de 650 mil, aí é só concorrência. É só concorrência. A concorrência pode realizar em qualquer valor. Tá? A tomada de preço abaixo de 1.500.000 para obras e serviços de engenharia ou abaixo de 650 mil para compras e serviços em geral. Essas regrinhas aqui caem em prova costumeiramente, perguntando qual é o valor limite para um convênio, qual é o valor limite para uma tomada de preço, qual é o valor limite para uma concorrência. Na verdade, concorrência não tem
valor limite, né? Eu posso fazer a concorrência para qualquer valor, só que muitas vezes não justifica uma concorrência para uma licitação muito simples de um valor muito baixo, por exemplo, 150 mil reais, 100 mil reais, não justificaria, tá bom? Belezinha? Sussa, esse gráficozinho cabeça montou para você gravar com facilidade. Você vai e prega isso na tela lá da sua TV, pra você não ficar assistindo Faustão, nem Gugu, né? Oh, tristeza, hein? Não vai assistir nada disso, você vai estudar. Pega isso aí nos locais onde você visualiza o tempo todo. Isso é bacana, é uma forma de estudar quase que inconsciente, mas o teu subconsciente, teu inconsciente, ou sei lá, alguém aqui dentro está assimilando. O HD está registrando, está marcando, está queimando lá na mídia. Tá legal? Isso é bacana. Isso é bacana porque você está toda hora batendo o olho, pô, chega uma hora que fica automático. Você lê o exercício e já respondeu na lata, né? Tipo, reflexo, né? Reflexo que é assim, encostou no joelho, mexe a perna. Ô cabeça, minha perna não mexe assim. Como não mexe? Então você não anda. Anda normal, cabeça, até joga bola. Não, então ela mexe, pô. Sem reflexo não ia conseguir andar. Ô cabeça, nunca fiz esse teste. Vai fazer, senta aí, dá um toquinho bem no joelho, assim, em cima do tendão. Você vai ver, sua perna vai levantar. Só não deixa ninguém na frente, tá? Senão vai chutar alguém. Consórcios públicos, isso aqui é uma lei específica que tem efeito na lei de licitação. A gente vai estudar uma aula show sobre isso aqui, a gente já está preparando a aula de consórcios, é bem bacana. E para consórcios públicos existe uma situação interessantíssima. Todos os limites que a gente viu aqui levam em consideração a administração direta e indireta, tudo bem? Todos os limites que nós vimos aqui levam em consideração a administração direta e administração indireta, federal, estadual, municipal e distrital. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então tá bom. Agora, quando eu estiver falando em consórcios públicos, se eu tiver até 3 entes associados, 3 entes da federação associados em um consórcio público, aqueles valores dobram. Onde é 150 mil passa para 300, onde é 1.500.000 passa para 3. Onde são 80 mil passa para 160, onde são 650 passa para 1.300.000 e por aí vai. Então, dobram quando eu tiver mais de 3 entes da federação. Desculpe, dobram quando eu tiver até 3 entes da federação, aí dobra. Agora, quando tiver mais que 3, triplica, tenho 4, 5. Olha só, consórcio, vamos exemplificar que vai ficar mais legal. Consórcio público, tá? Não é o consórcio privado, aí nem consórcio para disputar licitações especificamente. Isso aqui é consórcio público, que ele pode ter caráter privado, louco, né? E público. Quando ele for público, ele será equiparado a uma autarquia. Belezinha? Só estou antecipando um pouco para você ter uma noção do que são os consórcios públicos. Quando eu falo em consórcio público, ele pode ser privado ou pode ser público mesmo. Quando ele for público, ele é equiparado a autarquias. Inclusive, ele participa da administração pública indireta. Ok. Um consórcio público desse, ele pode ser formado. Vamos escrever direito aí, cabeça. Formado pela União, pelo Estado, pelo DF e pelos municípios. Quaisquer destes entes federados podem se unir para formar um consórcio. Então, digamos que eu tenho um consórcio da União, do Estado e do DF. Até 3 entes federados diferentes. Tenho até 3 entes federados diferentes. Nesse caso, o limite multiplica por 2. Ah, cabeça, mas o meu consórcio agora, eu incluí a União, o Estado, municípios e DF. Opa! Então eu tenho acima de 3. Entraram aqui uns 10 municípios. Maravilha! Sussa! Aí o limite,
multiplica por 3. Tá? Triplicou. Então, onde eu tinha 80 mil reais, vou ter 240. Onde eu tinha 150 mil reais, vou ter 450. Onde eu tinha 1 milhão e 500, vou ter 4 milhões e 500. E por aí vai. Todos aqueles limites dessa página aqui, ó, desse gráficozinho, até 3 entes federados. Tudo isso aqui dobra. Acima de 3 entes federados, tudo isso aqui triplica. Belezinha? Sussa, tranquilos? Meu amigão, sabe quem é que sabe disso? Só os perturbados e pancadas que estudaram consórcio público. Muita gente estuda a lei de licitação e passa batido nessa regra aqui, porque ela é um parágrafozinho minúsculo lá que fala isso. E adivinha o que o examinador faz? Ele faz a graça de te perguntar. E olha só, isso tem repercussão, inclusive, nas licitações dispensáveis. Tá lembrado lá na licitação dispensável que eu tenho compras de até 10% do valor de um convite, eu não preciso licitar, ou seja, até 8 mil. Opa, mas se eu vou licitar por um consórcio, até 3, dobrou, de 80 mil foi para 160. Então, compras 10% de 160, por causa da dobra, dá 16 mil. Ah, mas eu tenho um consórcio de 4 entes federados e eu vou fazer uma compra por convite. Bom, peraí, então o limite de 80 mil eu multiplico por 3 agora, vai dar 240 mil. E então eu estou dispensado de fazer licitação se houver um consórcio com 4 entes para compra de bens até 24 mil reais. Olha, de 8 para 24 mil o salto foi significativo, né? Dá para comprar um carro se bobear. Sim, dá para comprar um carro se bobear, né? Então, ó, fique esperto com isso, que isso aqui tem repercussão, inclusive, nas licitações dispensáveis. Dispensáveis, porque se eu dobro ou triplico os limites globais de cada uma das modalidades licitatórias, seja para obras ou serviços de engenharia, seja para compras ou serviços em geral, eu tenho a dobra e o triplo para a licitação dispensável. Belezinha? Sussa, tranquilos? Maravilha, né? Pô, acabou, né? Tudo que é bom vai rápido, né? Ô cabeça, quem disse que foi bom? Ah, eu achei que foi bom conversar com vocês e trocar uma ideia sobre licitações, né? Você não gostou? Ô cabeça, você fala demais, cabeça. Pois é, o cabeça tem esse mal, né? Minha mãe fala que quando eu morrer, eu vou para um caixão e minha língua vai para o outro. E a língua vai ficar batendo lá ainda, né? Até sei lá quando, porque o cabeça fala pra besteira, né? Meu amigão, bonitona do laccursos.com.br, muitíssimo obrigado pela nossa conversa, pela nossa aula sobre licitação, nossa aula 8. A gente está caminhando bacana nessa lei de licitação, está tudo em pedacinho para você poder ter aí um prazo legal para estudar. E olha só, próxima aula a gente vai falar sobre procedimentos da licitação. Fase de habilitação, lance, propostas, recursos, né? É o processo licitatório em si. Essa é uma parte muito bacana, não cai muito em prova, mas tem muitas normas extremamente importantes ali que quando cai ninguém estudou. Porque a maioria vem até aqui, ó. A maioria vem até aqui. E aí quando o examinador quer fazer a separação de quem vale a pena, ele joga uma questãozinha sobre procedimento e aí, ó, é o rapá. Beleza? Maravilha? Sussa, tranquilos? Meu amigão, minha amigona do LAC, muitíssimo obrigado pela atenção. Aguardo vocês na próxima aula para a gente falar sobre procedimentos licitatórios, processo de licitação de forma geral. Forte abraço, bons estudos e até a próxima.